o retorno do exame criminológico na execução penal. Justiça ou palhaçada? Vamos dialogar sobre isso? Tô achando que a nossa opinião hoje, será que é unânime? Talvez, acho que sim. Vamos ver. Primeiramente, olá, meninos, tudo bem? Tudo bem? Como vai, Cris? Olá, tudo Ricardo, bem-vindo. Bem-vindo, Ricardo, de novo, né? Retomou. Felipes. Bom ver vocês, Cris. Cris eu vi durante as férias. A gente tava lá, né, nas férias. Bronzeada. A gente Só tava você lá. não tá muito... Você tá tipo eu, você não tá muito Não, o Ricardo vai de blusa pra Protetor praia. sem De camiseta. balaclava. Isso, É, quase não. uma burca. Boa. Assim, né? Porque você olha pra ele e você não acha que ele Vai tá indo pra viver praia. 100 anos, meu. Tá certo, é isso Acho aí. que não, mas assim... pior que Então, tudo que eu uns gosto de 80. fazer é no sol, velho. Tá. Né? Enfim, Boa. gente, bom ver vocês, tá? Igualmente. A gente, no outro episódio, a gente ficou pensando se ia voltar, se você não ia voltar. O Rafa, Não. a gente ainda tá na Berlinda. Olha eu aqui. Tá aí, né, Ri? Tô aí. Quem é Muito vivo... bem. É. Mas Sempre será que aparece. por muito Aparece. ou por pouco tempo? É isso que eu Não quero sei, saber. eu passei por um exame criminológico Hum. e que constatou que eu não vou delinquir, porque é esse o objetivo dessa merda, então, o né? exame Será? criminológico, primeiro é isso. É oracular o exame? Ele É é... oracular. É oracular. Então, Prever o quem, futuro. então, quem é pre- aprovado, então pode sair já. Se Porque não vai veja- delinquir, Mas então espera, tá Cris, responsabilizado. Cris, Né? pontua a questão. Vamos tá pontuar a responsabilizado. questão. Por que a gente tá aconteceu? falando Por que a disso? gente tá Vai. falando disso? Porque a gente tá falando disso porque esse exame criminológico, ele estava previsto... vou direto para 84, lá para a LEP, né? Não vou nem falar do código anterior, mas enfim, ele estava previsto para individualização da pena. Começa daí. Então, você já tinha que passar por esse exame quando você era condenado a uma pena privativa de liberdade para fazer a individualização da pena. Obviamente, né, que isso aí nunca foi levado a ferro e fogo por várias questões que a gente vai discutir aqui e, sobretudo, porque não dá para individualizar muito a pena quando você tem um histórico de superlotação carcerária e tal. Então, isso aí nunca foi aplicado totalmente. Depois, o código previu que esse exame, ele poderia ser feito, Deixou né? de Não ser era obrigatório. Então, não era obrigatório, era facultativo. Depois ele deixou, assim, aí a súmula do STJ diz assim, olha, o juiz, dadas as peculiaridades do caso, pode determinar a realização do exame criminológico. Então, ele era facultativo para progressão de regime, do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto, tinha que ter uma justificativa. Aí veio aquela famigerada lei da saidinha, né, que junto com a saidinha, que foi aquela desgraça que a gente já comentou, também trouxe essa outra desgraça. Previu o retorno do exame Que previu o retorno do exame Mas aí criminológico obrigatório para agora. a progressão de regime de forma Obrigatório. obrigatória. Posso só dizer uma coisinha, rapidinho? Pode. Eu acho que vale a pena dizer assim... mas quem tá assistindo pode pensar assim... Mas o que é esse exame? Então, aí o Tá bom, exame é o que é? seguinte. O exame, o que é? Boa. É um exame que tem que ser realizado, né, de acordo com a lei. Tem que ter... Uma equipe. Tem uma equipe. Essa equipe, ela tem um nome que eu achei muito bonito. Multidisciplinar. É o setor de saúde do presídio, por meio do Centro de Observação Penal. Aí vocês vão me perguntar, quantos presídios tem? Zero. Zero. Então, pode ser substituído, e a própria lei fala que pode ser substituído pela Comissão Técnica de Classificação, que é composta por quem? O diretor do presídio preside a comissão, tem que ter 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social. Isso é o que está na lei. Aí você vai na jurisprudência. Não, pra que tanta gente? Não, isso aí não precisa, não. Se tiver só um assistente social, já tá bom. Só um psicólogo? Um psicólogo tá bom. Só um psiquiatra? Psiquiatra não tem. Só um Mais diretor raro, tá né? bom também? Muito raro. Hã? Só um diretor tá bom também. Também O só um de disciplina, diretor. se ele tiver E lá, aí tá você bom. pensa assim, mas serve pra quê o exame criminológico? Então, é mesmo meio oráculo, né? O exame criminológico, ele é feito para que esse profissional da área da saúde, o psiquiatra, o psicólogo, o assistente social, possa dizer sobre a periculosidade, sobre a probabilidade de reincidência. Isso é um absurdo. Isso Qual é é um a absurdo. chance, então, na É o verdade? direito penal do autor, né? Deixa eu conversar com Lombroso. você. Pra ver se você Estamos tem voltando cara... a essa época. Exato, tem cara... Eu só queria fazer uma pergunta. Por que vocês são tão contra as análises
dos presidiários. Ai, gente. Ou seja, dos Não Não, é não. contra a análise, é como requisito para ele poder Pra progredir. Não, eu sou contra por várias razões, mas a primeira é o seguinte. Eu Porque quero só dizer que é irônico. É, eu sei. Pra gente aprender, pra gente Contém falar ironia. muita, né? Sarcasmo. A questão é a queria seguinte, só ó. pontuar, porque assim, a gente tem que pensar que o promotor e o juiz se manifestam sobre a progressão com base nos elementos vindos da cadeia, porque eles não vão lá. Não vão. Esse é um fato, né? Precisa pensar que, assim, juiz e promotor na cadeia não vai. Assim, muito pouco. E quando vai na entradinha Vocês ali. não acham que deveria? Não, tá na lei. Não, Então. deveria. Mas estou falando assim, porque tem muito assim. Eu pelo menos escuto muito isso. Eu não tenho gente presa hoje, mas assim, eu trabalho com inocente, então fica muito pouco preso. Arrasou, Aí arrasou. realmente é difícil. É, né? arrasou, Não arrasou. acontece. Fica muito pouco Quando preso. acontece Mas é muito injusto. Aí já logo sai. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: Logo sai. você vai muito na cadeia? Eu vou, mas a gente vai até No o parlatório. parlatório. E agora, nas cadeias, principalmente nos CDPs, os parlatórios ficam perto da administração. Porque antigamente o parlatório era lá no fundo. A gente Ou não vai seja, lá dentro a ver gente como é que vai- o cara tá isso, dormindo. A gente não vai na Isso. cela Qual é do a condição cara. do a gente Super refeitório? cervejo, Não, não. picando ele à noite. É isso que eu tô falando. Isso aí. A gente não sabe a realidade da cadeia, a gente sabe o que eles contam. E na maioria das vezes a gente conversa com o cliente através de um vidro por um interfone. E agora, com os parlatórios eletrônicos, muitas vezes a gente fala por vídeo. Então, assim, precisa entender o seguinte: como que o promotor e o juiz se manifestam em relação à possibilidade da pessoa ter a progressão de regime? Com base nesse documento. nesses documentos. Se os documentos são ruins, a avaliação é ruim. Claro. Então, é mais lógico do que isso, só se Não. desenhar, né? Ou seja, Não, mas pera, Não, mas gente. pera, que base que você faz isso? Mas eu tô falando assim, mas de Não que é forma só que... isso, de, só para de quem que forma... tá Não, assistindo. porque precisa tem de tempo. requisitos objetivos, Então, que é o mas é tempo, tempo. e aí entra também essa questão. Não, pera. Vamos deixar bem claro. Porque Tem senão que a ter pessoa tá bom... Não, o que eu tô falando é o seguinte: o promotor e o juiz, quando vão se manifestar sobre a progressão de regime, eles se manifestam com as informações vindas da cadeia. Sim, claro. Mas, ó, se manifesta, se bem isso. que, né, quem defende isso aqui, a palhaçada, diz o seguinte: o juiz também não está vinculado a nenhum tipo de laudo. Ah, não tá, mas com qual outra informação que ele vai julgar, se não com estas informações? Eu sei. Então, assim, mas uma coisa acho que a questão aqui do exame criminológico, eu acho que é mais sério do que isso. Acho pior mesmo. Por que eu acho pior? Porque é uma opinião mesmo. Sim. De uma pessoa isso que eu queria. pode até ter uma... Até estar bem intencionada e ser muito bem qualificada. Mas ela não tem tempo suficiente para fazer uma análise. E qual análise é essa? Porque, veja, eu sou obrigada a me arrepender de ter praticado o crime E fora que é no cumprimento da futurologia. pena. E na Mas, Cris, prática, é futurologia uma que o cara conversa. faz. Não, A análise uma dele entrevista. é futurológica. É uma entrevista. Uma Então, entrevista. É uma Você entrevista. fica lá. Eu E queria- olha, eu queria- minutos com a mas pessoa. mais do que só uma, Fê. Sabe o que eu penso? Que eu acho um absurdo. Eu falo assim, ok, eu pratiquei um crime, ok? qual Eu era? tô Paguei, pagando. paguei. Estou pagando. Mas eu queria ter praticado Mas mesmo. eu- Aí, então você não merece progredir. Então você não merece progredir. Como assim? Pagou, Porque tem uma pago. coisa moral, uma culpa Religiosa, né? judaico-cristã que eu tenho Sim. que fingir que eu tenho. Sim. Ele está estou muito arrependido. Ele Ou então assim, mostrou quer ver, ó? senso de responsabilidade. Senso de responsabilidade. Ó, eu vi aqui algumas decisões, você fala de senso de responsabilidade, autodisciplina, assimilação das razões para a pena. Gente, isso aqui, ó, senso de responsabilidade e O cara autodisciplina. tá no inferno. O que ele vai assimilar das razões da E pena? não só isso. Ó, se eu tenho autodisciplina, sabe como é que prova isso? Atestado de conduta carcerária. Sim. Eu tenho alguma falta? Não se envolveu Se não em tiver confusão, falta, não praticou irregularidade. Acabou. Isso é objetivo. Não precisa um psicólogo ir Sim. lá para dizer se eu tenho disciplina ou não. Isso. Porque eu posso ser... que nem eu era na escola. A indisciplinada, porém CDF. Tá Sabe vendo? assim? Vai assim, bem, mas apronta. Exato. Mas assim, como que você... Existe uma forma objetiva. Eu tinha lá as minhas notas, me fez passar... Sim. sabe assim? Isso aqui eu acho é um oráculo. Acho que é um assim, retrocesso. pouco tempo. E mais, sabe o que não leva em consideração? O estado inconstitucional De de coisas na prisão, sim. Então, assim, você tem que se arrepender. Arrepender, eu tenho que dormir 2 Não, horas por porque noite aí- em pé. Mas porque- demora, não tem gente pra fazer. Serve como posso falar uma coisinha? empurra. Eu acho que assim, o cruel disso, o pior de tudo, quer dizer, além de ser
um exame de futurologia, que muita gente chama de pseudociência, porque assim, não tem condição de você avaliar qual é o grau... Chance. Qual é a chance desse sujeito voltar a delinquir? Enfim, isso aí é impossível de avaliar. Esse é um ponto. Mas o pior, eu acho que é o seguinte. Evidentemente, como tudo no sistema carcerário, o conjunto de pessoas, a equipe multidisciplinar, né, ela é deficitária, no sentido de que o Estado de São Paulo, o ano passado, tinha 230 agentes. O Estado inteiro. Com mais de 200 mil presos. Só no Estado de São Paulo, mais de 200 mil presos. Só no Estado de São Paulo. E veja... Então, na prática, o que acontece? Como é obrigatório passar pelo exame para poder progredir, veja, não é só passar pelo exame. O cara tem que ter bom comportamento, ele tem que cumprir uma porcentagem da pena e tem que ser avaliado por essa equipe multidisciplinar. Que não tem. Não, que não então, tem. Assim, não tem, o cara, o que vai acontecer? Ele vai ficar aguardando na fila. Na prática, a gente vê acontecer. A gente se formou antes, 2, 3 de anos 2003, então a gente aguardando. viu acontecer isso muitas vezes. O cara ficar aguardando a realização do exame Que e não acabar acontece. de cumprir a pena. Então, pena menor, 3 anos, 4 anos. Mas Às tem vezes 3 ele anos, precisa 4 de anos. 4 meses pra progredir. Ele fica esperando 4 meses brincando. Nosso amigo, tadinho, que morreu recentemente, o César, né? Tinha um caso. Ele tinha um caso. O cara foi condenado a 1 ano e 9 meses por roubo. Regime fechado. Apesar da pena ser menor que 4. Mas a gravidade do crime, aquela coisa toda. Desassola a sociedade. Regime Não fechado. tem como ser no outro Aí assim, regime. pediu progressão. Não, mas exame criminológico. Precisa fazer um exame criminológico. O cara cumpriu a pena Cumpriu a inteira. pena É uma inteira. forma Regime indireta fechado. de deixar a pessoa Na no fechado, prática, né? Sem progredir. é isso. Não, sabe? É e uma outra? forma enviesada Sim. de você dificultar a progressão de regime. Então, eu acho que assim, essa equipe multidisciplinar, que deveria estar muito mais focada em verificar, por exemplo, deixa eu ver se esse cara tem laços aqui no mundo. Mesmo Exterior. assim, Fora. Mesmo que No não mundo tenha. exterior. Não, que não tenha. Não, mas assim, mas porque ok, isso mas também aí- é outra. Pode sabe? acontecer, né? Dificuldade em recuperar os vínculos tem familiares. familiares. Mas Gente, teria alguma eu não tenho serventia, família. Cris. Eu não tenho... Teria alguma serventia. Eu Falar tenho assim, ó, vem cá, dificuldade. deixa eu ver se esse cara... Até hoje, né? Deixa eu ver se esse cara tem, por exemplo, Não, ele assim, trabalha aqui dentro. Eu pensei isso. O Natal tá aí pra provar. né? Minha família, se fizer um exame desse em mim, aí vão me prender. Ele trabalha aqui dentro? Ele trabalha. Qual é o desempenho? Como é que é o desempenho dele no trabalho? É satisfatório. Então tá. Lembrando que não tem trabalho para todo mundo. Tem trabalho para cerca de 17%. Não é? Era um Uma número assim. minoria. É ridículo. Então, assim, tudo no sistema penitenciário é deficitário. Então, a saúde, E tudo não é só- deficitário. e- Salvo Evidentemente, quando pessoas importantes ou com poder econômico são presas, Mas e aí, aí- pontualmente, esses problemas vão sendo Mas aí resolvidos. tem mais uma né? coisa que você me lembrou. Pera, não, deixa eu só falar uma É. coisa pra você. Eu acho que, além de você ter poucas pessoas, né? Vamos considerar que seja válido uma avaliação de um psicólogo num único dia. Você tem muito poucos profissionais Qual é a qualidade fazendo desse isso. exame? Fora isso, é o seguinte. Hoje, ou antes dessa lei, eles estavam ali fazendo o quê? Prestando o serviço, né, de, sei lá, de alguma forma, cuidando da saúde mental desses presos. Terapêutico. E aí agora não dá mais. Por quê? Porque Preciso agora fazer eu preciso exame. fazer o exame criminológico. E eu tenho que fazer o laudo do exame criminológico. Então, assim, não só você tira... Não só desvirtua. você desvirtua totalmente esse profissional que podia estar ali, de alguma forma, auxiliando Numa coisa muito mais no interessante. cumprimento daquela pena, numa coisa muito mais interessante, terapêutica. Você tira esse profissional. Então, assim, não só você cria um embaraço para a progressão de regime, mas você ainda pega esse profissional da saúde que estava ali cuidando da saúde de forma precária, né, de qualquer forma, mas de forma precária, mas estava ali cuidando da saúde mental de uma parcela dessa população carcerária, agora não, ele está lá batendo carimbo, e assim, e a lei fala, é o exame criminológico positivo. Então, assim, se for duvidoso, Então, mas aí acabou. que é o ponto. O que eu queria dizer é o seguinte: o que tem muito na justiça ela é replicado o problema. Então, você falou do roubo. Ou seja, o roubo, o tráfico. O que a gente tem? A gente tem uma pessoa que foi mantida presa no processo porque o crime era grave. Aí ele foi condenado a uma pena grave, é uma pena alta. Justamente porque o crime é grave. Porque o crime é grave. E aí o regime é fechado porque o crime é grave. E aí, quando ele cumpre... Uma pena é alta. E aí ele cumpre a porcentagem da pena. Quando a pena é alta,
A a porcentagem é maior, que é uma Óbvio, porcentagem. matemático. Porque é proporcional. É proporcional. E aí o que acontece? Quando vem o laudo criminológico, fala assim, não, sabe o que é? Ele foi condenado por crime grave. Também tem isso. Puxa vida. Mas então... Jura que crime é grave? Eu não sabia, né? não, Crime se em não geral fosse- é uma coisa Não, grave. mas eu tô falando o seguinte, se ele for condenado a uma pena de 8 anos e tá no regime fechado, ele praticou um crime grave. A gravidade tá implícita, né? Assim, é claro, se é um crime só, é grave. Então, assim, não dá pra justificar a não saída dele por conta do crime ser grave, A que ele teria porcentagem, praticado. a fração que ele vai ter que cumprir. É maior, No regime anterior, é proporcionar a quantidade de pena que ele tomou, já sendo levada em conta a gravidade do crime quando foi fixada Claro. essa pena. Sim. Então, Eu quero falar. Mas levanta a mão. Mas eu tô falando Quer assim, falar, levanta a mão. desculpa, mas isso é replicado a todo momento. Ou seja, quando ele foi processado, São os mantras, né? mantém a prisão porque Os é grave. mantras. Sim. Ele é condenado a pena alta porque Truísmo, é grave. isso aí chama, Depois, né? ele é condenado ao regime fechado porque é grave. E ele não pode progredir porque é o crime é grave. grave. Então mata. Agora, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu acho que podia Eu tive começar a curiosidade. cometer um crime grave e mata, porra. Não dá ideia, filho. Não, e Não outra, dá e ideia. precisa ter Essa em mente, ideia e precisa que ter em eles mente o querem seguinte, mesmo. aqueles que cometeram crime graves, quando cumprir a pena, também vai sair. Sim. Esse é um fato. Agora, Em deixa eu algum falar uma momento coisa pra vai vocês, que eu não sei se vocês tiveram a curiosidade, eu tive a curiosidade de ler. Tem o Conselho de Psicologia editou uma resolução, agora eu não me lembro exatamente se é resolução ou portaria, mas é um compilado de normas técnicas para a realização do exame criminológico, recentemente. E é incrível. O documento é incrível. O exame criminológico, ele tem que servir para mitigar a violação de direitos que acontece dentro do sistema e prisional. não para postergar a concessão de direitos. Eles É o fazem contrário. referência expressa à DPF 347, que falou do estado inconstitucional de coisas no sistema penitenciário brasileiro, falando da importância do respeito e da consideração desse estado inconstitucional de coisas na avaliação psicológica daquele preso. Ou seja, ele diz assim, olha, se eu entro num presídio e para eu sobreviver eu tenho que me faccionar, porque senão eu posso morrer, então assim, eu não posso levar isso em consideração. Eu como psicólogo, não posso levar em consideração o fato de que aquela pessoa se associou a uma facção criminosa como um obstáculo ou como um fator negativo, desfavorável no exame criminológico. Se aquela pessoa não tem condições básicas de higiene, de alimentação, como é que eu quero que essa pessoa se arrependa de ter praticado o crime quando ela está ali preocupada? Como é que ela vai fazer as necessidades dela? Sobrevivência. Como é que eu posso estabelecer vínculo, levar em consideração esse restabelecimento de vínculos familiares e sociais, se às vezes a família não tem dinheiro para ir lá visitar essa pessoa? Então, assim, como é que eu posso dizer assim, não dá para saber como estão os vínculos? Lógico, a família não vem visitar porque não tem condição de vir visitar. Então, as normas técnicas do Conselho de Psicologia são excelentes. Normas técnicas. Eu peguei aqui, só vou ler para vocês rapidamente a nota técnica do Conselho de Psicologia. Vedação de prognósticos de risco de reincidência. Então, eles falam para não fazer essa previsão futurologia. oracular. Mas vazem, tá? Bom, Calma. mas tá na nota técnica. Uma nota Não, sim. veja, é Proibição. uma pequena luz no... Porque assim, Sim. eu quando fui ler as normas, eu fiquei surpresa de verdade. Não tenho nada contra, ao contrário, né? Eu faço terapia e tal, não tenho nada contra. Mas assim, me Faz? surpreendeu... Tá em dia. Você imagina se eu não fizesse. Me surpreendeu muito Sim. positivamente. Ó, Lê aí, Fê. Proibição de conceitos estigmatizantes e indeterminados, porque esse negócio do conceito indeterminado acontece muito. Aquelas coisas genéricas, aqueles adjetivos genéricos, Aquela né? coisa a respeito da qual você não tem como se Não defender. tem como se defender, porque Como como é que eu vou me defender abstrato. de um cara dizendo assim, olha, ele tem chance de voltar a delinquir? Não tenho. Eu É, não vou. futurologia. Não. Então prova, caralho. Como é que você prova? Desculpa, escapuliu. Exigência de metodologia qualificada com, no mínimo, 2 entrevistas presenciais com o apenado e uma com pessoas de seu convívio.
Olha que Mas esse não interessante. Interessante. Respeito às singularidades e interseccionalidades dos sujeitos avaliados, que é o que você estava falando. Se tem família, se não tem, se vem de uma classe desfavorecida, se não vem as condições e tal. Então, assim, é uma luz no fundo do túnel, Mas que tá desde no que é aplicado, mas, né? mas que tá no papel e que na prática Não, não tem a nenhuma gente- possibilidade. Não tem nenhuma possibilidade por falta de gente, recurso por falta... suficiente. Então, aí é o seguinte, né? ou de O pessoal. próprio... O Conselho Federal de Psicologia e o Conselho Federal de Serviço Social, eles têm manifestações apontando a imprestabilidade do exame criminológico como forma de previsão de, De eventual futuro. reincidência. Mas que bom, né? Que bom. Que bom, né? Porque, Então, porque você vai falar assim, Eles têm ah, manifestações dizendo, olha, não porque não me dá, impede eu uma sei, coisa que eu não posso Ricardo, fazer. Ricardo, se isso fosse possível, podia fazer isso na investigação. Claro. Faz um exame criminológico Desde para ver logo. se Tinha ele, aquele se ele tem filme, que ser né? condenado ou não. Minority Report. Pra ver se- Resolvia, né? Exatamente. Faz Tom esse Cruise, exame aí para saber gato. se ele, É um se ele exame. tem que ser condenado ou não. Então, Acho que é O isso. Tom Cruise é gato, gente. Ué. é um exame que assim, ó... Continua, né, meu? 60, quanto que ele tá? Não Ai, sei. eu não sei, ele deve Mas mentir a seja idade. quanto não for, né, importa. Cris? Ah, tá. Não, Voltamos, na voltamos. boa. Assim, ó, então, é um exame que, para aquilo que eles objetivavam, não serve. Não serve. Na prática, gera uma fila impossível de ser vencida. De ser vencido. Impossível de ser vencida, né? O que dá a nós a sensação de que a verdadeira finalidade do retorno dessa palhaçada, como você chamou, Bem é o quê? chamado. Dificultar, criar um entrave, além da porcentagem de cumprimento de pena, né? Além do bom comportamento, criar um entrave que é muitas vezes impossível de ser superado, de ser vencido. Olha, você tem que ser aprovado no exame. Tô de Ah, acordo. mas então tá, então eu vou passar pelo exame. Ah, mas então, o seu só daqui a 2 anos. Não, mas a minha pena acaba daqui a 1 ano e meio. Ah, então você se ferrou. Mas não é Não, e sensação. outra, e tem- Não é e tem- sensação. não, e tem É a uma coisa mesma pior. lei. Não, e tem É uma a coisa lei da pior. saidinha. Não, A mas lei é- que vedou a Então, saidinha. vamos lembrar É a quem lei. é que Então, mas aí propôs calma. Não, pode falar. a lei da E aí- Eu saidinha. quero dizer tem um que problema- a e aí última tem- gravação... Ironias do destino. Mas Ai, aí maravilhoso, tem um né? problema que é o que acontece com as tornozeleiras eletrônicas. Ou seja, gera corrupção. Por quê? Se eu estou numa fila que eu preciso fazer, Vou pagar. eu vou pagar. Por quê? Você pega em São Paulo, hoje só sai para trabalhar se for com tornozeleira, só que você não tem tornozeleira. Como é que você consegue uma tornozeleira? Passa Comprando. na frente. Comprando. Então é isso. E aí vira um balcão de negócio a execução. É mas triste se não fosse a realidade, e esta é a realidade. Essa é a realidade, né? A corrupção é uma realidade no Brasil, eu concordo com você. Mas a ideia da lei... né, Já tá errada na premissa. Não era essa. A Não, eu premissa entendo. da lei... Até porque tem uma questão de constitucionalidade seríssima, que eu já vou falar pra vocês. Mas assim, a ideia é a lei que veda a saidinha... essa lei que vedou a saidinha e que tornou obrigatório o exame criminológico, ela veio de uma bancada que queria realmente dificultar a saída dos presos. Então, Então, que cumpra aí a a pena terra eterna, plana, isso, a aqui. terra plana tem hora que não gira, tem hora que capota. Por quê? Mesmo sendo plana. Por quê? Ela tomba, assim, ó, tá. Exatamente. Capota. É uma roda quadrada Capota. virando. Essa lei, que é do final de 2024, né? Final, enfim, Lei 14.843, né? Ela é fruto de um projeto de quem? De quem? Do senador Flávio Bolsonaro. Então é a mesma lei que previu a vedação, Quase praticamente, acabou com a quase que saída acabou com a temporária. saidinha, chamada saidinha, né? Também previu O retorno do exame exame criminológico. criminológico. Tudo no sentido de dificultar a saída, dificultar a Progressão. de regime, né? E engraçado que, assim, agora, né? Está lá, experimentando uma etapinha no cárcere, o pai dele, que poderia eventualmente ser agraciado com uma das duas coisas, Que também né? foi condenado por um crime, né? Criado por uma lei. Uma lei sancionada por Por ele. ele, sinal. Mas a questão da inconstitucionalidade é capota mesmo, tal. Mas a questão não... eu acho Só que pra ele o exame vai ser rápido. Não, vai ser- Porque é o que a só não gente sei se tava ele passa. falando. Sim. Não, se passa ou não, eu não sei, mas... A gente, pontualmente o pessoal dá um jeito de gente. resolver. E é isso. né? E não E aí precisa o nem resto... ser ex-presidente. Imagina, a hora Exato. que chegar a Se tiver vez dinheiro dele, suficiente. não vai faltar profissional pra Exato. fazer.
Vai Agora, estar a questão é o de seguinte... 10 lá, né? Pra fazer. A discussão sobre a inconstitucionalidade dessa lei, no que diz respeito à realização do exame criminológico, é que ela foi aprovada sem qualquer estudo técnico do impacto orçamentário e sem previsão orçamentária para instituir, para custear o corpo técnico para a realização desses exames criminológicos. Mas então, você está querendo muito, porque assim, isso nunca foi feito no Brasil. Não, mas aqui parece que seria obrigatório ter isso, né? Tá na Constituição. Ah, eu sei, mas nenhuma... Mas você acha que pode cair por causa disso? Você acha que é um... Isso não é... Eu acho que sim. Mas aí, então... Porque veja bem, sabe por que eu acho? Eu acho que é possível que caia na medida em que você tem uma justificativa técnica. Não é assim, não tem essa questão política. Você gosta de preso, leva pra casa. Não é isso. Assim, gente, o que acontece é o seguinte: a estimativa você mandou fazer exame de que por e ano. não falou de onde eu vou tirar o dinheiro pra fazer. Por ano, isso tem um impacto no orçamento de 170 milhões de reais por ano. Fora o custo de você manter essas pessoas dentro da cadeia, que tem um custo estimado de 6 bilhões, porque você vai atrasar. Para além do tempo... Se a gente for usar esta mesma regra para a proibição da saída temporária, o preço também é gigante. Também. Não, mas se você for usar este critério para qualquer lei que foi feita, vai cair tudo. Não é que quando surge uma coisa nova, você tem que incluir isso. Talvez eu tenha colocado as duas coisas no mesmo balaio e tá errado. Veja, fato é que existe um custo muito grande, porque, né, obviamente que com a obrigatoriedade você vai ter uma população carcerária crescente. Não vai diminuir, porque as pessoas não vão sair. Estima-se que por volta de 300 mil pessoas por ano que poderiam progredir de regime, não vão, vai atrasar em 4, 5 meses, 6 meses. Então, assim, isso é um custo que não foi avaliado, que é esse aí que o CNJ estimou em 6 bilhões de reais para manter essas pessoas presas. Isso é um. Tá? Isso não tem nada a ver, isso é uma estimativa que poderia ter sido levada em consideração. Outra coisa é... Se existe a obrigatoriedade do exame criminológico, você tem que ter um orçamento destinado à contratação desses profissionais. E o CNJ faz uma estimativa assim, olha, devia ser 3 profissionais. Um psicólogo, um psiquiatra e um assistente social. Se forem 3, a gente vai gastar tanto. Se forem 2, gasta tanto. Se for 1, gasta tanto. A menor estimativa é em torno de 150 milhões de reais por ano no Brasil. E tira esse dinheiro da onde? Mas qual a chance disso acontecer, Cris? Sinceramente, acredito que a norma que gera... Que isso não vai cair e que não vai ser contratado ninguém e que vai continuar essa mesma palhaçada. Norma que gera despesa. Que jurisprudencialmente, e acho que jurisprudencialmente pode acontecer dos tribunais ou fala o seguinte, olha, isso é impossível de fazer, então vamos fazer sem o exame criminológico e eu vou começar a aceitar. Que é o que começava antes. Antes tinha muito isso. Tinha juízes que aceitavam, que pediam o exame criminológico e outros que dispensavam. E aí começou a isso andar e aí isso cai no desuso. Tem o precedente do Estado inconstitucional de coisas do sistema prisional. E isso é uma coisa forte eu acho. norma. E eu acho que essa era uma saída brilhante pela direita. Que era, porque mas acho que não vai acontecer. Eu não estou discutindo aqui se preso tem que morrer ou não tem que morrer. Não é essa a questão. A questão é a seguinte. Vocês criaram uma lei que não tem recurso. Vocês não fizeram um estudo de impacto e não fizeram a previsão orçamentária. Então, eu não posso colocar isso em vigor porque não tem como pagar. Não existe como pagar. Executar. Norma que gera despesa obrigatória tem que ser incluída no orçamento. Tem que ser incluída e não foi, sob pena de ser inconstitucional. Então, é isso. É isso. É uma questão técnica. Então, assim, é inconstitucional? É. Ok? Se vão reconhecer ou não, é isso que eu tô falando. Tá? Eu concordo com isso, mas eu tô falando assim, acho que a chance disso ser reconhecido é muito pequena. Acho que pode, na prática, todo mundo parar de usar. Fala o seguinte, faz a boa conduta carcerária, que é o que a gente tinha antes. O seguinte, que é o que precisa, gente. Que é o que precisa. E posso dizer, o que mais tem, assim, por exemplo, eu tenho visto alguns casos agora, casos práticos, vendo o seguinte, o cara tem uma falta grave há 3 anos. E aí vem o laudo criminológico falando o seguinte, olha, ele tem uma falta grave há 3 anos, ele não pode progredir. Mas, gente, então, é o bis in idem. Assim, exatamente, aquilo não supera. É exatamente isso. Mas aí, é um crime de roubo, era tudo grave, agora é grave, tem uma falta que é mais grave, e aí começa o negócio. E uma crítica que eu concordo é o seguinte, veja, esse estado inconstitucional de coisas, né, toda essa desgraça, a lei obriga
que haja uma fiscalização mensal por parte do juiz e do MP. Ah, então, assim, mas aí você quer demais. Mas eu a não LEP... quero Eu tô sendo demais. irônico. Mas Eu a LEP... estou sendo veja, irônico. eu Mas a sei, LEP, mas a LEP veja é bem. fantástica. Se você for analisar Não, a LEP, a lei de a lei de execução execução penal fantástica. é um documento formidável, é né? fantástico. Se você lê assim, né, Não, e aí friamente... a gente tem um juiz que fazia isso que foi investigado, né? Você, esse cara aí Eu falo na participa, sala né, de da aula. facção criminosa. Eu falo na sala de aula, quando vou falar sobre execução de pena, eu falo assim, olha, se cair um ET no planeta e falarem para ele assim, ET, você vai ser preso. A gente vai te dar o boi de você escolher onde. Ah, então deixa eu dar uma olhada nas leis de execução penal dos países aí. Quando ele lê a do Brasil, ele vai falar assim, eu quero aqui. Eu quero aqui. Ó, aqui é bom, hein? Aqui eu tenho direito a estudar, a trabalhar, garantido. Tá dizendo que eu tenho direito de. Tá dizendo que a minha cela tem que ter um espaço mínimo. De tanto, não sei o quê. Eu quero aqui. Ó, não tem volta, hein? Uma vez que você escolha... Ah, então tá. Meu, aí uma vez lá dentro, fala assim, não, mas escuta, mas não é o que tá na lei. A merda é que, assim, um Estado que não cumpre a lei, velho... Sim. Quando você tem um Estado que não cumpre a lei, isso é um péssimo exemplo para que todo mundo cumpra. Entende? E não importa qual lei. Ah, mas essa lei é para preso. Pois é, cara. Né? Aí, assim, as pessoas não são estimuladas a cumprir a lei quando quem tem o dever de impor o cumprimento da lei não cumpre. Mas, Ricardo, né? mas esse é aquele negócio Então- que ninguém pensa o seguinte: o cara que foi preso um dia vai sair. E assim, tem que ter em mente Não isso. só isso, Ou seja, gente. o cara tem que ter em Como mente que ele vai sair. começaram as facções organizadas criminosas? Eles começaram a partir para dar condições mínimas Encarceramento. para essas pessoas É, terem... Pra não na- ser torturado, pra não ser estuprado, e pra as não ter pessoas violência não lá dentro. lembram disso. Então, assim, acha que é ótimo. Quanto pior, melhor, né? Como dizia nosso ex-presidente, né? Tem que se ferrar mesmo. Foi Isso. preso, tem que se ferrar mesmo. Aí, ó. Então, Aí onde que vai parar aí. a coisa. Então, Quem ganha com curioso isso? de ver isso Pra que tá esse ET acontecendo agora, aí, eu né? ia falar o que o ET de sobrevivi- Varginha falou pra nós. Busque conhecimento. Eu sobrevivi para ver vários políticos aí da turma da extrema-direita clamando por direitos A humanos, terra hein? plana capotando, É, hein? terra plana Olha, capotou. essa Preciso você não contar- esperava. Preciso contar uma coisa curiosa, que é, recentemente eu vi um juiz que decidiu também, pena baixa em regime fechado. Juiz lá de alguma vara criminal aqui de São Paulo, não me lembro qual, tá? Crime de roubo. Execução. A defesa pediu... não foi a gente, tá? Foi um advogado que a gente conhece. Eu tenho certeza que não fui eu, que eu foi tô a aqui gente. interessada. Não tô O sabendo. advogado pediu progressão com base em cumprimento de pena, né? Tempo de cumprimento de pena, bom comportamento. Não tinha o exame criminológico. Não tinha sido realizado, mas o crime é posterior à exigência. Portanto, deveria ser, né? Quando a defesa pediu, o Ministério Público falou assim, olha, tem tempo de cumprimento, tem bom comportamento, mas requeiro que seja submetido ao exame criminológico. O juiz falou que não, tá? E disse que não porque o exame ia demorar. Olha isso que interessante. Ó. né? É isso que O eu falei exame que vai ia demorar. acontecer. Os juízes e- razoáveis vão fazer isso. O dispositivo constitucional do artigo 5º, não lembro de cabeça o número do inciso, que prevê a duração razoável do processo e a dignidade da pessoa humana eram incompatíveis com a demora na realização do exame e soltou o cara. Soltou então. não. Progrediu. progrediu. Mas isso não é regra, É. Ricardo. Isso é Não, exceção da não, exceção ao da exceção. contrário, Por isso que o caso é É. interessante. Interessante, exatamente. Mas é né? isso, Ricardo. Porque notícia é quando o cachorro rabo morde o abana, poste. abana o cachorro, mas não o cachorro Mas no rabo, quando né? que isso começa a mudar? Começa a mudar porque, assim, quando é negado a progressão, a gente tem agravo em execução. Isso. Que demora a mesma coisa do exame criminológico. Isso não funciona para absolutamente nada. Se Aí que não a gente... tiver uma antecipação, né, de E- e- tutela mas que tal. nunca tem, né? É que Na você verdade, petra- não tem. você petra um Sabemos que é HC. difícil, Não, então, né? mas Você aí vai que você petrar um faz? HC, você não. Não, Você vai pra o HC. HC não serve de pra... cor- Então, mas o aí o que HC que você não faz? Sedâneo do recurso próprio, não. jamais. Não, e nem só isso. O HC, veja, eu não posso, por meio do HC, obrigar a fazer o exame criminológico, Mas então- entrar furar a fila? Então, mas aí o que você faz? Aí você faz um habeas corpus. Habeas corpus no TJ, se for estadual, não é conhecido. Não é nem conhecido. Aí você vai pro STJ Não foi e aí... conhecido. Supressão de Supressão distância. de distância. Aí, mas, assim, Pô. mas aí, dependendo do caso, e aí que começou a mudar a execução anteriormente começou a mudar quando alguns ministros, e principalmente uma ministra que a gente tinha, que era uma ministra convocada lá no STJ, que começou a falar o seguinte, de ofício. Já fiz. É. De ofício. É. E aí o negócio começa a funcionar. E aí é como esse juiz que você tá falando. Ou seja, puta, é assim, se ele tem todas as condições favoráveis, ou seja, ele cumpriu a pena, tem bom comportamento carcerário,
eu não preciso mais informações do que o que eu tenho aqui. Ele não tem nenhuma falta grave. Ele não tem nenhuma falta. Não, ou assim, no ainda presídio, que eu precise, mesmo sendo porque aquilo. a Então, lei mas- é de aplicação cogente, Mas certo? mesmo aquilo Eu sendo preciso. uma masmorra, o camarada não fez nenhuma falta. Então eu vou progredir ele. Tá Não, tudo e- bem. e Se o isso que- acontecer, começa A a lei é de melhorar. aplicação cogente, Gente. mas eu não posso. Mas a questão não A é de questão aplicação... deficitária, É. né? Assim, a falta de instrumentos do Estado Não é para a nem só realização isso, do exame Rui. criminológico não pode obrigar Bota o cara a prazo. ficar na cadeia mais tempo Numa que situação deveria. mais gravosa. Mas eu Bota acho que é prazo. pior, eu acho pior do que isso. Esse é um fato, né, que é gravíssimo. Mas assim, esse exame criminológico vai dizer o quê? O que ele Tá pode dizer de avaliando útil o quê? pra Quer esse dizer, fim? Sim, ai, aonde que tá escrito que eu tenho que me arrepender? Aonde que tá escrito que eu tenho que conviver com a minha família? Isso Mas não hoje importa a minha família. Meramente um relatório, né? Do que... E daí? Sim, mas é o que tinha, E daí, mas né? é o que tinha no relatório Gente, de boa conduta carcerária. Eu acho que exame Pronto. criminológico, meu nutricionista vai me desculpar, ele é muito meu amigo, e eu tenho nutricionista, tá? Não, foi vou, ótimo. Mas tem 2 tipos de exame criminológico, que é igual ao nutricionista. Tem o que não precisa e o que não adianta. É isso, Então, gente. assim, Gente, mas aí ele foi no nutricionista, vocês olhou para os exames, como é que você come e tal. Então, assim, ó, você tem que beber mais água. Pagou uma fortuna na consulta pra mandar beber água. Eu era do tipo Mas que não isso aí- precisa. Eu falei, eu te falava isso aí de graça. Por metade do preço eu te falava isso. Não, gente, a ó, verdade todo é respeito essa. aos nutricionistas, Não, trabalho importante uma que brincadeira que eu faço prestam. com ele, o Mário. A minha irmã é nutricionista, né? Eu também sou ela. Né? Então eu falo assim, cara, Mário, tem 2 tipos de gente que vem aqui, cara. Os que não precisam e os que não adianta. É. Agora, isso aí, assim, então, quando você falou da sensação, não é uma sensação, né? É descaradamente uma lei que foi criada para Atrasar. para atrasar a dificultar progressão, mesmo, para e dificultar, para manter as pessoas impossibilitar em alguns presas casos, e, com isso, recebeu o aplauso dessas pessoas que falam de execução penal, falam de presídio, de Sem conhecer preso, nada, sem né? conhecer absolutamente Sem conhecer nada, nada. né? Sem ter a menor Sim. noção, assim, zero noção da complexidade do sistema penitenciário, da complexidade Do da execução custo penal que é Eu acho isso. curioso, e da né? complexidade individual mesmo, da complexidade de como, assim, não é uma massa homogênea de pessoas e todo mundo tem que se ferrar. Assim, é uma ideia, mas é aplaudida. E é contra a técnica. Porque eu tô falando assim, as estatísticas mostravam que não acontecia exatamente o que eles tinham falado. Ou seja, Então. esses técnicos em segurança ou conhecedores de segurança falavam, no dia da saidinha muda muito. Não mudava nada. As estatísticas mostravam que aquilo era tudo mentira e mais. E é a forma melhor de se cumprir pena, ou seja, fechado. Vai pro aberto, vai pro semiaberto e depois pro aberto. Precisa entender que essa pessoa vai voltar ao convívio quando eu Precisa cumprir. entender que a forma gradual É a melhor. e o tratamento humanizado, ele diminui a chance de reincidência, de modo que a própria sociedade se beneficia desse tipo de Sem cumprimento dúvida. de pena progressivo. Agora, vai Gente. enjaular o cara lá e fechar e tratar como animal? Cara, ele vai sair, velho. Ele vai sair, Na vai hora sair que como sair, um vai ser animal. pior. Ele vai se Exato. convencer que ele é um animal. Exatamente. E aí você tem aquelas histórias assim: o camarada ficou 6 anos na cadeia e no dia seguinte foi preso por roubo. Mas claro, o cara foi tratado igual bicho, ele saiu e ele se convenceu que ele era bicho e que ele podia fazer condutas atrozes. E não é oferecida um outro caminho, né? Assim, Nenhum. As Nenhum. pessoas, Zero. às vezes Zero. as pessoas vêm e falam assim, mas você tá falando tudo isso porque não foi uma filha sua que foi concordo. roubar... Gente, o que a gente tá falando aqui, se a questão fosse individual, todo mundo fosse fazer justiça com as próprias mãos... Não tinha estado. Aí é claro que precisava de justiça. o sentimento pessoal vai ser sempre o de ter ódio, de querer tal, mas a gente está falando de políticas públicas, a gente está falando de Estado organizado, né? De segurança institucional, é uma questão muito mais ampla. Então não me venham com esses argumentos, por favor, porque eu já ouvi muito isso, Muitas entendeu? vezes o Ai, Estado gente, todo existe mundo. justamente Exato. para evitar a vingança privada. A justiça né? individual, gente. É. Então, pelo amor de Deus, né? Só queria fazer essa ressalva. Mas é a eterna luta, né? É a eterna luta. Né, Quando essa- fez o Ricardo sair pra fumar, né? Sem ser fumante, não, Não foi sou isso? fumante, né, gente? Que- Até ainda pra acontece. fugir de uma conversinha não solicitada. Ainda acontece 2 coisas que já aconteceram comigo. Quando começa esse papo, eu tô sentado tipo, numa mesa, num casamento, assim, você é advogado criminalista, né? Aí você viu que absurdo, aí começa, aquilo já começa a me dar uma piniqueira, assim, né? Aí fala, então eu vou ali fumar, né? Mas você não fuma dentro, pra você ver, né?
Isso e, assim, coisas que eu tenho vontade de falar. Escuta, você dá palpite também sobre, por exemplo, engenharia? Essa Eu não ponte dou aí, essa ponte aí... A não ser quando cai, né? Mas, ó, vamos lembrar que Mas na o meu palpite pandemia... quando cai é assim, putz, não devia ter caído, né? Isso, o meu palpite quando cai é o Mas, seguinte, ô, morreu alguém, você vai dar inquérito. Ricardo, vamos lembrar que na pandemia surgiu um monte de especialista em vacina, hein? Total. Ainda tem, hein? Surgiu um monte de pesquisador aí, Perdurou. sommelier de vacinas. Ai, então, gente. com as condições ideais de pressão, surgem Tenho. os especialistas. Tenho na minha família. Fiquem tranquilos, não vou citar nomes, tá? Família, beijo. Ó, amo, tá? Toda família tem, toda família Mas tem. pra falar, o que mais me impressiona são os tidos especialistas que vêm com essas ideias mirabolantes. Porque eu tô falando assim, os tios do Zap, você escutar bobagem, ok, puta, você tá acostumado. Todo mundo fala bobagem sobre a seleção, sobre futebol, sobre vários assuntos que não tem ideia. Agora, aqueles tidos como especialistas, como conhecedores de segurança, que vêm com esse papinho, aí que eu acho que é o problema. Transmite a mensagem exatamente errada, isso. né? E com essa notoriedade de que eu Com verniz técnico, eu né? estudo isso a vida inteira, estuda isso a vida inteira, só fala bobagem. Porque assim, porque as informações que você traz são completamente mentirosas e falsas. Então assim, você falar que todo mundo sai na audiência de custódia, puta, ninguém sai Não na é- audiência de Vai custódia. advogar um pouco na mas audiência eu de acho- Ninguém custódia sai pra na você audiência de ver se é custódia. isso mesmo, Que né? todo mundo progride, que todo mundo sai na saidinha, que todo mundo trabalha, que todo mundo... Não que a cadeia é boa. Não é. Não, É um só horror. uma- E pra finalizar isso, pra falar o seguinte, Me fez- essas são falsas verdades que trazem consequências muito ruins Me pra fez lembrar um segurança. cara que tava falando sobre um outro, falou assim, não, mas ele Pra é muito, encerrar, ele Ricardo, é muito pra erudito, encerrar. ele é muito erudito, ele fala 7 línguas, pois fala merda na 7. Na sede. Bom, com esta frase, com esta citação... Não tem como continuar. Não dá mais pra continuar. É palhaçada, então, concordamos todos que é Unânime. palhaçada? Unânime. Então tá Palhaçada bom. e desnecessária. Desnecessário. Gente, até semana que vem. Beijo, até Tchau, a tchau, próxima. até lá. Tchau, pessoal. Tchau.